A paz do Senhor Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição de número 8, certo? E nós vamos meditar em uma coisa, na verdade em duas, que faz parte do nosso dia a dia, certo? E que faz parte da faculdade da alma. Então, se não me engano, na última lição, nosso professor, ele falou sobre os pensamentos. E hoje nós vamos falar sobre emoções e sentimentos. Ou seja, a capacidade do homem de ser afetivo. Ou seja, sentir algo por alguma coisa, sentir algo por alguém. Isso é afetividade, certo? Então, nós temos um carinho afetivo uns pelos outros, como irmãos em Cristo Jesus. Então, a Bíblia nos manda amarmos uns aos outros. Agora, esse amor é o quê? É um sentimento ou é uma emoção? Então, nós vamos entender o que são as emoções e o que são os sentimentos. E quais são as consequências deles, certo? Para a gente poder iniciar, vamos fazer a leitura bíblica, certo? Nós vamos ler em 3 referências diferentes, porém expondo esse ponto da emoção. O primeiro é em Filipenses, capítulo 4, versículo 4 a 7. Filipenses, capítulo 4, dos versículos 4 ao 7. Certo? Então, achou, minha irmã? Filipenses, achou? Não. Não? Então vamos lá, ó. Depois de Gálatas, né? Isso, ó, tá ali, ó. O Zé já achou, é depois de Gálatas. Isso aí. Isso aí. Filipenses. Logo seguido. Ele aí, ó. Certo? Pois bem, capítulo 4, versículo 4 até o 7. Que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Versículo 5. Se a vossa equidade ou equidade notória, ou seja, a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e ações de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Agora, Mateus, só voltar aí, volta alguns livros aí de onde você está, volta, tá? E aí você vai achar Mateus, é voltar mesmo. Isso. Aí Mateus, certo? Aí nós vamos achar agora Mateus capítulo 9, versículo 36. 9:36. Certo? Aqui está falando de Jesus Cristo. Mateus 9:36. Ele diz assim: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Agora, nós vamos para o Evangelho de João. É logo na frente agora. Já está em Mateus, aí vai passar Marcos, Lucas, João. Um pouquinho para frente. João capítulo 11, versículo 35, 36.
Mas Jéssica, pode ler? 35 e 36. Isso, só isso. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amavam. Olha aí. Vamos lá, amados. Qual é a pretensão dessas três referências que nós lemos? A gente começou lendo Filipenses, onde o apóstolo Paulo ele nos ensina algo. As outras duas referências nos mostram que Jesus teve sentimentos ou emoções, certo? Veja bem, em Filipenses, onde a gente leu primeiro, Paulo, ele vai dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijar, se alegrar, certo? Estar feliz, estar grato a Deus. Então, nós nos regozijamos no Senhor. Nós nos alegramos no Senhor. Nós sentimos gratidão no Senhor. Nós somos felizes no Senhor. Então ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ou seja, Paulo ele está enfatizando: se alegre. E vou dizer de novo, se alegre mesmo. É isso que ele está dizendo, certo? Aí ele diz assim, versículo 6: não estejais inquietos por coisa alguma. Essa inquietação, ela é derivada da ansiedade, certo? Então, eu tenho certeza que alguns de nós aqui, se não todos, somos ansiosos. Temos ansiedade, certo? O que seria essa ansiedade? Uma emoção ou um sentimento? Nós vamos entender isso. Então ele diz, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, preocupado, certo? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração e com ações de graça. Então ele está falando assim, olha, se você está ansioso, se você está inquieto, se você está preocupado com alguma coisa, ore e apresente a Deus. Versículo 7, ele encerra dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Aí aqui coração não se trata da parte anatômica, não se trata do órgão, do corpo. Coração aqui se trata do centro da alma, ou seja, emoções, certo? Então quando ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, ou, dentro da nossa lição de hoje, guardará as vossas emoções e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amados, a lição de hoje, ela vai falar sobre a emoção e os sentimentos e a batalha que existe dentro de nós para que haja esse equilíbrio entre emoções e sentimentos. O que são emoções? Nós precisamos entender o que são emoções. Porque muitas das vezes olhamos e julgamos tudo igual, sentimento e emoções. Mas o que são emoções e o que são sentimentos? Tá? Precisamos entender o seguinte, quando Deus cria o homem, ele cria o homem com essa capacidade de sentir e de se emocionar. Isso está atrelado à alma do homem. Então a gente já vem aprendendo e entendendo que a alma ela é responsável por tudo isso.
nós já falamos sobre a alma como a consciência, que é uma das faculdades da alma. Então, você tem um pensamento, logo a consciência julga esse pensamento e, de acordo com o julgamento da consciência para o pensamento, te gera uma emoção. E se essa emoção perdurar, ela vira um sentimento. Então, olha como que está tudo interligado com a alma e as suas faculdades. Agora, como que geramos isso? A partir do que vemos e do que ouvimos. Então, tudo que você vê, tudo que você ouve, te gera emoções e sentimentos. Tudo que você vê, tudo que você ouve, pode te deixar feliz, triste, amargurado, chateado, com vontade de chorar. Tudo isso a partir do que você vê, a partir do que você ouve. Tudo bem até aí? Nós vamos entrar então no ponto. Eu deixei aqui separado algumas anotações. Sobre as emoções. Tá? As emoções. Nós podemos dizer que temos 4 emoções bases. E a partir delas é que as outras vêm. Certo? Então, na psicologia, ela define 4 emoções básicas, que são ira, medo, na verdade 3, né? Ira, medo e amor. A partir da ira, a partir do medo e a partir do amor é que se vêm as demais coisas. Mas todas elas são derivadas de uma dessas 3. Tudo bem até aí? Então veja bem, repetindo. No homem existe 3 emoções bases. A gente pode chamar de matriz. Que a partir dela é que surgem as demais. Certo? Então, repetindo, quais são elas? Elas são ira, medo e amor. Quais as outras que nós podemos definir a partir da ira? Por exemplo, o ódio, a vingança, o ciúme, a inveja e o desprezo. Veja, todas essas partem da ira. Ok? Do medo. As outras emoções que são derivadas do medo, vamos dizer assim, espanto, ansiedade, aflição, pesar, intranquilidade, ou seja, ficar inquieto, e culpa. Assim como do amor, que é a matriz, surgem piedade, tristeza, afeição, alegria, entusiasmo e até vontade de namorar se a pessoa for casada. Certo? Isso tudo parte do amor. Veja bem, a partir desses sentimentos, nós geramos outros. Mas como base, nós temos esses 3. Como base, nós sentimos ira, medo e amor. São emoções. Agora, como que podemos definir a emoção? A emoção é algo que é, muitas das vezes, espontâneo e incontrolável. Ela é inconsciente. Ou seja, você vê algo, de repente, pum, e aí você sente uma vontade de rir, você não controla essa vontade.
Assim como você pode ver algo e de repente sentir vontade de chorar e você não controla essa vontade no momento em que ela vem. Tudo bem até aí? Então veja bem, a emoção, ela é algo que vai vir de uma forma espontânea e ela é muitas das vezes incontrolável. Então veja bem, na minha infância, quando o bullying era permitido, alguém caía, o que a gente fazia antes de socorrer a pessoa? Rachava o bico de rir. Não é isso? E a gente ria demais, e depois que ia socorrer a pessoa. Por quê? Era algo incontrolável. Era algo que a gente via que vinha, e a gente ria. A gente não controlava isso. Da mesma forma acontece quando a gente chora. Alguém nos surpreende. Alguém faz uma surpresa para nós tão grande e ela nos surpreende e a gente chora quando vê ter uma lágrimazinha rolando. E aí, por que eu estou chorando? É algo incontrolável. Então, o que são emoções? Emoções são essas expressões que o corpo faz diante de algo que você viu, diante de algo que você ouviu. E essas expressões, na sua grande maioria, elas são incontroláveis. Elas são inconscientes. Agora, a emoção também ela mexe com o nosso comportamento físico. Então, quando a pessoa está com medo, qual é a reação que ela faz? Fecha o olho. Quando a pessoa está concentrada, o que ela faz? Abre os olhos e a boca. Quando a pessoa está feliz, alegre, ela olha para cima. Quando a pessoa está triste, ela olha para baixo. Quando a pessoa está nervosa, ansiosa, ela contrai a musculatura do rosto, da boca. São as consequências físicas da emoção. Então, como que nós sabemos se uma pessoa ela está triste, está feliz, ela está assustada, ela está com medo, ela está encorajada? Olhando no rosto dela. O rosto expressa o que nós estamos nesse momento sentindo. Já que nós levantamos o gancho do que estamos sentindo, o que é o sentimento, então? O sentimento é uma emoção que não passou. Porque a emoção, ela é momentânea. Ela vem e passa rápido. Por exemplo, eu vou num parque de diversão e chego lá num brinquedo, numa montanha russa gigantesca, e quando eu olho, eu fico assim, ó, com o coração saltitando, a adrenalina saltitando no corpo, e eu falo, eu não sei se eu vou. E a perna começa a dar aquela tremida, e aí vem a vontade de ir no banheiro, tu dá uma desculpa, fala, eu vou na próxima, e vai pro banheiro. Eu já fiz isso, tá? E aí foge do brinquedo. Só que quando passa, acabou. Então aquilo foi só uma emoção. Tudo bem até aí? Porque ela veio intenso, que me fez congelar, me fez sentir vontade de ir ao banheiro, porque eu tenho certeza que não é só eu, mas quando a gente sente uma emoção muito forte, a gente sente uma dor no estômago, não é isso? E dá vontade de ir no banheiro, e vem uma dor de barriga, e a garganta seca, e tu não consegue respirar direito. São tudo consequências de uma emoção. Portanto, quando passa aquele momento, você faz o quê? Graças a Deus. Deveria ter ido. Né? Pois é. Então, o que acontece? Isso são emoções. Ela vem intensamente e passa. São emoções.
Por isso, abrindo esse parênteses, por isso que nós precisamos vigiar e ser conscientes na hora do culto, por exemplo, na hora do culto, para não agirmos pela emoção. O que acontece? Dentro desse parêntese, muitas das vezes as pessoas dão glória a Deus e nem sequer estão ouvindo o que está sendo falado. E a pessoa está dando glória a Deus. A pessoa está dizendo amém. A pessoa está levantando a mão. A pessoa está fazendo alguma coisa. Porque ela está, muitas das vezes, agindo pela emoção. É um sentimento? Como que ele se tornou um sentimento? A partir de uma emoção. O sentimento não nasce do nada. O sentimento só passa a existir a partir de uma emoção. Por exemplo, quem tem filho aqui vai entender. Eu, quando vi a minha filha sendo tirada dentro da barriga da minha esposa, e ela fez um beicinho de choro igual eu faço, eu abri o bico a chorar. E a partir daquele momento, surgiu um amor. Amor esse que não passou, mas perdura. Então vira um sentimento. Então agora, logo, quando eu penso, eu sinto. Então quando eu penso nela, eu sinto. Logo é um sentimento. Então o amor, ele é sim um sentimento, mas que nasce a partir de uma emoção. Um casal de namorados, no primeiro momento, eles não se amam. Eles se gostam. Mas as emoções de alegria, de momentos que vivem junto, nasce um amor, que logo vira um sentimento. E isso traz o casamento. Então, veja bem, tudo que nós sentimos é porque um dia nós nos emocionamos com algo. Porém, essa emoção, ela perdurou. Agora, qual é a diferença também? Nós dissemos que a emoção ela é intensa. Ela é bem intensa. O sentimento, ele já não é mais tão intenso quanto a emoção. Mas a diferença é que o sentimento perdura. E a emoção vem, pum, causa e vai embora. Aí a gente vê muitas pessoas casando e separando porque agiram por amor, sentimento? Não, por emoção. Existem vários casos, óbvio. Esse é um deles. Muitos amigos meus de infância que casaram, separaram, porque casou no calor da emoção. Não, eu quero, é isso mesmo que eu quero, papapá, o casamento durou 3 meses. Vou separar, não aguento mais. Mas e a gente participou de um casamento de um deles, e aí 3 meses depois, vou separar. Mas por que tu vai separar? Não, porque eu não sabia que ela era assim. Tá maluco? Fez uma festa para mais de 10 mil reais. Não sei quantos convidados. E agora tu simplesmente vai... porque vou separar? Tá ok. Por quê? Muitas das vezes age na emoção. É o que nós chamamos de paixão, né? A paixão é uma emoção intensa, mas que vai embora. Por isso que amar é melhor do que se apaixonar. Porém, devemos descartar a paixão? Não, porque a paixão te faz querer impressionar todos os dias.
Também pode ser a pessoa. Então, para quem é casado, Por exemplo, ame intensamente, mas não perca a paixão. mora na moralidade, ou seja, Porque a paixão vai te fazer surpresas. A paixão... Imagina um casal de namorados apaixonado. É o quê? É sempre um presentinho, uma lembrancinha. É isso, é aquilo, não é? O amor, ele já é um sentimento maduro. Ele, muitas das vezes, ele não vai ficar como um apaixonado, mas vai cuidar mais do que quem é somente apaixonado. Porque ama. Logo, quando ama, sente. A paixão te motiva a agir no impulso. Quero impressionar. O que eu vou fazer? Vou comprar um buquê de flor. Toma aqui um buquê de flor. Vou comprar uma caixa de bombom. Tá aqui. Só que a paixão, ela tem esses momentos que vêm e que vão. O amor, ele perdura. E aí você pode dizer assim, mas existem momentos no casamento que parece que eu nem amo mais. Parece que meu marido, minha esposa, nem me ama mais. Quer ver se ele te ama ou se ela te ama ainda? Fica longe por um tempo. Eu falo isso para minha esposa. Amor, eu tenho certeza que eu te amo. Porque quando tu viaja e eu fico sozinho, 3 dias, já me bate um vazio no peito, uma amargura que não tem com quem conversar. Então eu sei que eu te amo, que tu faz falta na minha vida. E no dia a dia, quando convivemos, pode não parecer que existe tanto amor. Mas separa para ver. Tira de perto para ver. É a mesma coisa a unha com o dedo. Ó. Aqui tá tudo certo. Agora arranca para tu ver como é que dói. Então o amor, muitas das vezes, pode ser um sentimento que você vai dizer assim, isso aí é normal. Isso aí... Mas quando existe uma separação, aí dói, você sente. Então você sabe que verdadeiramente você ama. É igual os nossos filhos. Minha filha, quando tem um passeio de escola, que ela vai ficar 1 semana fora, a gente, no momento, a gente fala assim, graças a Deus, vai viajar um pouquinho. Vamos ter o nosso Vale Night. Só que aí chega na primeira noite que ela viajou, a gente fala, será que ela está bem? O que está acontecendo? Ela não mandou mensagem. Será que está tudo bem com ela? Deixa eu tentar ligar. Ih, não atende. E agora? O que está acontecendo? Isso é amor. O amor se preocupa. O amor pensa nas consequências. Só que isso é um sentimento que nasceu a partir de uma emoção, amor. A mesma coisa quando ouvimos algo que nos entristece. Ouvimos algo que nos coloca para baixo. Nesse momento, se trata de uma emoção. Por isso que a Bíblia vai dizer agora que se eu não controlar essa emoção, isso vai virar um sentimento. Isso pode apodrecer os meus ossos. Então, o que a Bíblia vai me ensinar? Libera perdão. Perdoa. Quantas vezes? 7? Não, 70 vezes 7. Nós falamos disso na quarta-feira, de que em relação a perdoar alguém que te entristeceu, não se limita só ao fato de você falar assim, eu te perdoo. Mas é justamente o pós-perdão, não ter o ressentimento daquilo que aconteceu. Porque ressentimento, etimologicamente falando, é literalmente sentir de novo algo que já passou. Então, perdoar vai muito mais além. Perdoar é não sentir nunca mais de novo aquilo que tu sentiu quando alguém falou algo e te entristeceu. Isso é perdoar. Mas, pastor, isso é difícil. Porque tem gente que magoa profundamente. Pois é, eu sei que é difícil porque isso é difícil para mim também.
Mas a Bíblia fala que a gente precisa fazer isso. Aí agora você está entendendo junto comigo aqui o quanto que a gente depende de Deus, porque só Ele pode nos capacitar a não deixar o nosso coração amargurado. Aí Paulo vai dizer aos Efésios, né, para que a gente não seja tomado por toda amargura, toda cólera, ira. Como que a gente não vai ser tomado por isso? Liberando tal do perdão. E o coração fica livre. Então, como devemos pedir a Deus, Senhor, eu perdoei, mas vira agora essa página na minha vida para que seja como que nunca tivesse acontecido. Ou seja, se eu pensar na situação que aconteceu, aquilo não me gerar mais nenhum sentimento. Logo, liberei de fato o perdão. Posso pensar na situação, mas aquilo já não mexe mais comigo. Posso imaginar a situação que aconteceu, mas agora eu dou risada, ao invés de chorar. Você liberou o perdão. Então, amados, quando nós sentimos essas emoções e elas perduram em nós, se torna um sentimento. E agora esse sentimento, ele vai mexer com a sua saúde, com a sua autoestima, com o seu autocontrole, com as suas questões fisiológicas. O sentimento que perdura, toda vez que você lembrar de alguma coisa, ele vai te fazer sentir. E aí pode ser coisa boa, como pode ser coisa ruim. Então vamos lá. Voltando ao exemplo do parque de diversão. Olhei a montanha-russa. Senti muito medo antes de entrar nela. E aquele medo foi tão intenso que uma semana depois eu não podia pensar que eu sentia medo. Logo, se torna um sentimento. Mas o sentimento também pode ser passageiro. O sentimento também pode acabar. O sentimento ele é duradouro, mais do que a emoção. A emoção acontece e some. O sentimento ele perdura, mas ele também pode acabar. Por isso que nós precisamos pedir a Deus que nos dê a capacidade de controlar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Voltando ao ponto da sabedoria de Deus para a nossa vida, por isso que uma das virtudes do fruto do Espírito é a temperança. E a temperança está ligada diretamente ao controle dessas emoções e desses sentimentos. Tem um versículo que Paulo vai dizer em Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Vamos botar lá. Efésios 4, 26, ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Veja que ele fala da ira, e nós já vimos que pela psicologia, a ira é uma dos sentimentos matriz do ser humano. Então, tudo que vem agora como derivado da ira, por exemplo, tristeza, vingança, amargura, tudo isso vem da ira. Por isso Paulo está dizendo, irai-vos, mas não pequeis. O que Paulo está dizendo para nós nesse versículo? Olha, se irá, o crente pode se irar?
Quem pode me dizer? O crente pode se irar? Pode. Por que o crente pode se irar? Ele pode ser, dependendo do que acontecer, mas antes que o sol se pone, vamos pôr um exemplo. Eu liguei para a esposa em casa. Fiquei muito bravo por alguma coisa que ele fez sem falar. Só um exemplo, então, filho. Fica calmo, Jeff, fica calmo. E aí. Você já tá falando, eu não fiz nada, não fiz nada. Antes de ir para a cama, nós temos que conversar, e nós temos que nos entender em relação ao que Isso aí. Isso aí. Mas por que a gente pode se irar? Tá certo. Mas por quê? Por que a gente pode? Porque assim, eu já passei minha infância inteira ouvindo pastores dizer que crente não se ira. E aí? Por que eu posso me irar? Porque você é carne. Você é ser humano. Não é isso? Você é ser humano, filho. Veja bem, o Deus encarnado se irou. O Deus que se encarnou, porque no Evangelho de João, capítulo 1, diz que ele era o verbo estava com Deus e ele era Deus. Ele se fez carne. Logo, ele se compadeceu, ele chorou, ele se irou. Aí por que eu e você não podemos nos irar? Então a gente precisa entender com maturidade que, olha só, você ficar nervoso com alguma coisa, isso não é problema. Aonde está o problema? É agir por causa do nervoso. Aí é que a Bíblia faz a gente pisar no freio. Porque Paulo está falando. Irai-vos, porque é normal a gente se irar. Você está no trabalho, está fazendo alguma coisa, não está dando certo, você se ira porque não está dando certo. Né, amor? Tem alguém lá em casa que é assim. E não é ela não, sou eu, tá? Ficaram olhando para ela. Você se irar é um filho que tu falou 1 milhão de vezes para ele não fazer uma coisa e foi lá e fez. E tu fica... Ah! Sem gritaria. Eu acho que é Efésios ou Colossenses que Paulo fala sobre gritaria. Não, aumentar a voz é uma coisa. Eu tinha uma vizinha no Brasil que o bairro inteiro ouvia ela brigando com os netos. Não era nem filho. Mas assim, o problema é que era uma pessoa desbocada. Então era de capiroto para baixo. Mas ela gritava de dar eco. Ela dava eco. Ah! Satanás! Era desse nível. Isso a Bíblia condena totalmente. Deixa eu achar o versículo, né? Porque senão a gente não vai acreditar que a gritaria não pode. Veja bem. Deixa eu ver se é Efésios. Se está em Efésios mesmo ou se está em Colossenses. Veja bem. Vamos achar. 6. Oi? Olha aí. Não é isso? Efésios 4:31. Então tá aí. Então veja bem. Efésios 4:31 está dizendo que a gente não pode ficar gritando, tá mesmo? Entristece. Porque se a gente se comporta de tal forma, a gente não está mostrando as virtudes do fruto do Espírito, né? Então veja bem. Você se irar não é o problema. O problema é o quê? O que eu vou fazer com essa ira? Tô irado, tô nervoso, né? Fala comigo hoje. Mas e agora? Como é que eu administro isso?
Aí é que a Bíblia nos coloca um freio. É agora que a Bíblia está dizendo assim, ó, tu tá irado, mas não peca. Alguns anos atrás, Não peca. Porque a gente viu que derivados da ira é o quê? Vingança, desaforo, arrogância, estupidez, agressividade. Não é isso? Logo, Paulo está dizendo assim, ó, tu tá irado, mas tu não vai bater em ninguém. Tu não vai xingar ninguém. Tu não vai destratar ninguém. Respira e se recomponha. É? Confesso que na hora é fácil, não. É difícil? É difícil. Sabe o que é interessante? Que em nenhum momento a Bíblia está dizendo para nós que é fácil. A Bíblia fala, tem de bom ânimo. Se esforce. Se esforce. É o que a Bíblia está dizendo para nós. Mas não é fácil, amor. Só que o que nos difere do mundo, da pessoa que não tem Cristo? É porque nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, nos dando direcionamento de nós, como cristãos, como lidar com aquela emoção. A temperança, que é o cuidado, é o controle dessas emoções, a temperança vem de Deus. A forma como você vai lidar com aquilo que você está sentindo, o Espírito Santo vai te capacitar para que você não peque. E até mesmo a emoção positiva. Não só a negativa, como a ira, mas a positiva, como o amor, que traz a felicidade. A felicidade é uma emoção. Estou feliz hoje, amanhã eu posso estar triste. Tá vendo como é que ela passa rápido? Você está aqui no culto agora, na escola dominical, você está rindo com as coisas que nós estamos conversando. Mas você pode sair daqui e se entristecer com alguma coisa. Logo, isso é uma emoção. Você está feliz agora, como é que já está triste? Adolescente que é assim, né? Uma hora está feliz, outra hora já está triste. Uma hora está rindo, outra hora já não quer mais falar com ninguém. É uma turbulência de emoções ao mesmo tempo, acontecendo dentro do adolescente. Que a gente, que já passou por isso, a gente fica, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Não posso falar, porque vai responder com arrogância. E se eu não falar nada, vai ficar batendo as coisas, porque eu também não estou procurando. E aí, o que eu faço? Eu deixo. Né? A Mariana só deixa. Ou seja, são emoções. Agora, por exemplo, existem emoções positivas, como ficar feliz, que também, se a gente não se controlar, a gente peca. Como que a gente pode pecar ficando feliz demais? É aquelas pessoas que perdem a linha. Como assim? Perde a linha, começa a falar coisa que não tem nada a ver. Começa, sabe quando a pessoa se solta? Nós estamos num ambiente tão descontraído que aí tu tá com uma pessoa, ela é centrada. Ela é uma pessoa centrada. Aí a gente começa a ficar à vontade. E aí começa já a querer falar umas besteiras. Porque no Brasil a gente chama de jogar a conversa fora. Aí começa a perder a linha. É igual a pessoa que bebe demais, aí tu vira outra pessoa. Entendeu? A pessoa bebe demais, aí fala, ué, mas eu não sabia que essa pessoa era assim. Que isso, meu Deus, olha o que essa pessoa está falando. Mas é alegria, é felicidade. Logo, se a gente também não se controlar, a gente pode perder a linha. E até que ponto isso não vai contra os princípios bíblicos? Não sei. Precisamos pedir ao Espírito Santo para que nos capacite. Então, pastor, está dizendo que eu também não posso me alegrar demais? Seja alegre, porque Paulo começa dizendo em Filipenses, onde nós lemos, o quê?
regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, seja feliz, seja alegre. Mas também precisamos de temperança. Para que a gente não haja ou não reaja de uma forma equivocada. É o famoso domínio próprio. Quantas das vezes, isso já aconteceu comigo, te dá uma crise de riso na hora errada. Uma crise de riso incontrolável, meu irmão. Que às vezes a situação é séria. E tu tá ali se torcendo para não rir. Que situação desagradável. E aí? Por que isso acontece? O que nós aprendemos no início da aula? Que a emoção é algo espontâneo e inconsciente. A partir daquilo que você vê ou ouve, você reage. Só que da mesma forma que nós não temos o controle na expressão daquela emoção, nós precisamos nos controlar. Você vai sentir a vontade de rir. Mas você precisa falar, ô Jesus, tira de mim. Ô Jesus, me segura. É isso? Por quê? Já teve vezes, eu era vendedor no Brasil. Eu comecei a trabalhar de carteira assinada como vendedor. E às vezes chegavam as pessoas, né? Eu trabalhei como vendedor de material de construção, numa das maiores lojas da cidade. E às vezes chegavam pessoas tão leigas para comprar alguma coisa, que ela não sabia dizer o que ela queria. E aquilo dava uma crise de riso absurda. Porque a pessoa se embolava em tudo que ela estava falando. E tu ficava assim com aquela cara assim, o que essa pessoa quer? E não sei aqui, mas no Brasil, nós somos treinados e obrigados a entender o que a pessoa está falando. A gente não pode falar assim, minha senhora, meu senhor, faz o seguinte, chama um encanador, chama um pedreiro para te explicar e volta aqui. A gente não pode, porque senão eu sou arrogante, a gente leva o puxão de orelha. Então a gente precisa tentar entender, só que nesse meio tempo a gente ouve situações, comportamentos, expressão, o cara coça a cabeça, não sei o quê, e aquilo dá uma crise de riso. Aí a gente vai cair na gargalhada na frente da pessoa, sem conhecer? Não vai. Mas é uma emoção que vem e você tem que fazer, se controla para não soltar. Logo, se eu não controlo isso, toda vez que eu olhar para a cara da pessoa, eu vou rir. E isso pode causar na pessoa o quê? Um constrangimento. Aí a gente já começa a ter um problema. Se você tem afinidade com a pessoa, você é irmãozaço dela, parceiro, aí é outra história, vocês se conhecem. Você tem intimidade para que isso aconteça. Certo? Agora nós estamos falando na sociedade, como servos de Deus. Posso rir de algo engraçado? Posso rir, assim como eu posso me irar. Agora, a partir daí, é que nós precisamos pisar no freio. Até onde isso vai ficar me controlando? Até onde eu vou ficar reagindo de acordo com essa emoção? Aí é que a Bíblia entra em ação na nossa vida. Porque aí ela diz assim, ó, se tu tá se irando, calma aí, não peque. E não é só não pecar, é se livra dessa ira antes que o sol se ponha. Né? Se livra dela antes que o sol se ponha. E aí é que começam os desafios na vida do ser humano cristão. Porque é fácil fazer isso? Não é fácil. Ah, mas não é fácil. Eu diria que é hipócrita quem diz que é fácil.
ensinado, pregado, Porque não é fácil. E olhando por esse ponto, mais uma vez eu digo, é aí que nós entendemos o quão dependente de Deus nós somos. É aí que nós entendemos o quanto todos os dias eu preciso pedir perdão a Deus pela minha vida. E pedir para que Ele nos capacite todos os dias a lidar com as nossas emoções. Então, amados, veja bem. O mundo desenvolveu ferramentas que vendem por aí para que você e eu aprendamos a controlar essas emoções e sentimentos. É o que nós conhecemos hoje como os verdadeiros coaches. Então tem palestras, tem cursos, muita filosofia, muita psicologia, para que você e eu aprendamos a lidar com essas coisas. Só que veja bem, na sua grande maioria, essas ferramentas não funcionam. Por que não funcionam? Quem pode me responder? A resposta é sim. Por que não funciona? Eu acho que é porque nós não precisamos ouvir de outra pessoa. Nós somos capazes de fazer algo que podemos nos controlar. E se nós quisermos fazermos isso, a gente pode simplesmente falar o que queremos. Mais alguém? Pode falar, tá, gente? Não fica tímido, não. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. É verdade, tá? Tá lá em Apocalipse, se eu não me engano. Ninguém mais? Terceiro parte. As ideologias, elas ameaçam. Veja bem. Veja bem. Por que não funciona? Ô, chuva abençoada para refrescar. Por que não funciona? Não é que não funciona na sua totalidade. Funciona. A psicologia está aí para tentar esclarecer certos desejos que a gente tem. Não é isso? Certas atitudes que a gente toma. Por que eu faço isso? Aos olhos da psicologia, de uma forma bem resumida, tudo tem reflexo com a sua infância. Então, a forma como você cresceu, como foi criado, o que aconteceu durante esse processo, influencia agora na sua vida adulta. Então, pode ter certeza que muitas coisas que você faz, se comporta, é reflexo do que você viveu lá atrás. Então, amém. Ó, é uma ferramenta dos homens criada para nos orientar. Não é isso? Para nos dar uma direção. Mas muitas das vezes isso quebra. Ela não funciona. Por quê, amados? Porque você é criatura de Deus. E Deus colocou isso em você. Logo, existem coisas que só Deus pode fazer na sua vida. Existem coisas que só o Espírito Santo pode ser capaz de te ajudar a se controlar. Conheço pessoas, muitas pessoas, que fazem tratamento psicológico e não resolvem. Porque só Deus pode tratar aquilo na vida dela. Então vai gastar dinheiro a vida toda com a tal da psicologia e não vai adiantar. Porque se trata de uma libertação. E não somente de uma cura emocional. Se trata de uma conscientização para ter uma maturidade emocional. E isso só vem de Deus. Por isso que a Bíblia está nos dizendo, nos revelando que, olha só, precisa de ajuda? Procure ajuda sim.
Desabafa, não reprima suas emoções, porque pode virar uma doença. Mas não se esqueça de que, quando você olhou para um lado e para o outro e viu que não tem solução, só existe um que pode trazer a solução para a sua vida. Só existe uma pessoa que pode responder a certas questões que a psicologia não tem te respondido. Só existe um ser divino que é teu amigo e habita com você e está em você, que pode controlar as suas emoções, te capacitando, te ensinando. Só um. Só um. Ele é o Espírito Santo de Deus. Então, veja bem. Está entrando água aí, né? Deixa quieto. Não se preocupa não, velho. Depois vê. Tá escorrendo lá para baixo. Tá escorrendo lá para baixo lá, ó. Fica tranquilo. Molha aqui dentro. É bom que traz umidade aqui para dentro. Veja bem, somente a pessoa do Espírito Santo pode te direcionar da melhor forma para que você e eu saibamos controlar essas emoções que todos os dias nos cercam. E é através do fruto que o Espírito Santo nos dá, chamado domínio próprio, temperança, amor, paz. Veja bem, quando entendemos isso, Paulo vai dizer em Filipenses, no nosso texto base, versículo 7. Quando entendemos isso, versículo 7 de Filipenses 4, ele vai dizer: e a paz de Deus, olha só, a paz de Deus que excede todo entendimento. O que isso quer dizer? A paz de Deus que a psicologia não vai poder te falar. A paz de Deus que terapia de coach não vai poder te ajudar. Porque essa paz, ela excede todo e qualquer entendimento. O que ela vai fazer? Vai guardar os vossos corações. O que nós falamos que é os corações nesse momento? Sentimentos, emoções. Emoções. Vai guardar as suas emoções. E os seus sentimentos em quem? Em Cristo Jesus. Essa paz, olha só, quando o cristão entende, eu não estou dizendo que não vai sentir, porque vai sentir. Porque Jesus disse, ó, vocês vão ter aflição nesse mundo e ponto, acabou, vocês vão ter aflição. Então você vai sentir tristeza, você vai sentir alegria, você vai se emocionar, você vai ter sentimentos, certo? Só que veja bem, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai te guardar de tudo isso. No sentido de que não vai te controlar. Você não vai agir por impulso. Você vai agir consciente. Porque o Espírito Santo vai trazer temperança na sua vida. Por isso, amados, nós precisamos saber lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E isso é sempre uma batalha dentro de nós. É a batalha pelo equilíbrio interior. É a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Todos os dias, 24 horas por dia, o mês todo, o ano todo. Só que quando temos a confiança, como Paulo fala aos Romanos, que pela justificação, agora nós temos paz com Deus, e Paulo vai dizer aos Filipenses que essa paz, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações e sentimentos, então a gente fica tranquilo.
Você sabe que vai vir, mas você saiba que o que está contigo é maior do que o que está comigo. Amém, amado? Alguma pergunta? Alguma...